Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana da W21 e hoje a gente vai inaugurar no quadro com a W21. E o tema hoje a gente vai puxar muito pro lado tributário, né? A gente tem uma pauta que sai diretamente da fonte aqui da Associação Paulista de Estudos Tributários, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema vinculado ao ICMS, que é o TOEFL pede vista em julgamento sobre ICMS em energia e telecomunicações. A fonte é por Tabita via Piana. Então, hoje a W21 vem trazer essa parte do direito tributário, o que está acontecendo na íntegra e na real. Então, vamos lá. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli adiou o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que discute se a legislação estadual que estabelece alíquotas maiores de ICMS para o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da isonomia tributária e fere os princípios da seletividade previstos na Constituição Federal. A discussão se dá no âmbito de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, que foi interposto pelas lojas americanas contra a lei de Santa Catarina, que estabeleceu a alíquota para esses serviços em patamar de 25%, superior aos 17% aplicáveis à maioria das operações. O tema teve repercussão geral, reconhecida pelo plenário virtual da Corte. Então, em seu voto, Marco Aurélio destacou a indispensabilidade dos setores de energia e telecomunicações. O acréscimo na tributação não gera realocação dos recursos, porquanto insubstituíveis os itens. Daí a necessária harmonia com o desenho constitucional presente a facilidade do contribuinte frente à elevação da carga tributária. Então, conforme fiz ver no julgamento do recurso extraordinário número 1043-313, pleno, o relator ministro Dias Toffoli acorda não pode arrebentar do lado mais fraco, assim ele disse. Segundo o ministro, o desvirtuamento da técnica de seletividade considerava a maior onerosidade sobre os bens da primeira necessidade. Não se compatibiliza com os fundamentos e objetivos contidos no texto constitucional. Nos artigos 1 e 3, seja sobre o ângulo da dignidade da pessoa humana, seja sobre a perspectiva do desenvolvimento nacional, levando em conta a calibragem das alíquotas instituídas pela norma local, impõe-se o reenquadramento jurisdicional da imposição tributária sobre a energia elétrica e os serviços de telecomunicação, fazendo incidir a alíquota geral de 17%. Não se trata da anômala atuação legislativa do Judiciário. Ao contrário, o que se tem é glosa do excesso e, consequentemente, a recondução da carga tributária ao padrão geral observados as balizas fixadas pelo legislador comum, completou o ministro. Para ele, a decisão assegura os direitos e garantias do contribuinte e preserva a moldura desenhada pela Constituinte de 1988. Então, ele diz, é hora de perceber que não há espaço para a sanha arrecadatória dos entes federados no que se sobrepõe aos limites previstos do ditame maior. O objetivo da decisão, afirmou o ministro, é buscar justiça fiscal. Então, pessoal, pode-se ver como que as coisas estão aí se encaminhando em relação a esse tributo do ICMS. Então, assim, Marco Aurélio deu parcial provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido
Deferir a ordem é reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ICMS, incidente sobre energia elétrica e serviço de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17%, conforme previsto na Lei Estadual 10.297 de 1996. A tese proposta pelo relator é a seguinte: adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS descreve um figurino constitucional alíquota sobre as operações da energia elétrica e serviços de telecomunicação, em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Agora vamos para a divergência. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Ele voltou para dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a alíquota do ICMS adotada pelo Estado de Santa Catarina para mercadorias e serviços em geral, o artigo 19, inciso 1 da Lei 10.297 de 1996. Assim, a alíquota de 25% seria válida apenas para serviços de energia. Isso porque o ministro não vislumbrou ofensa à isonomia tributária por não haver tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, e ele afirmou ser perfeitamente aplicável o princípio da seletividade do ICMS, conjuntamente com a capacidade contributiva, como no caso em questão. Da análise da legislação estadual, ora impugnada, e das razões do juízo de origem, verifica-se que o Estado de Santa Catarina, assim como vários outros estados que adotam legislação semelhante, aplicou o princípio da seletividade do ICMS nas operações da seletividade do ICMS nas operações com energia elétrica, em conjunto com o princípio da capacidade contributiva, imprimindo-lhe efeitos extrafiscais, o que entendo estar em sintonia com a Constituição Federal, afirmou assim o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, segundo Alexandre, em função da diversidade socioeconômica dos estados brasileiros, não há como estabelecer um critério rígido para a seletividade e essencialidade dos bens sobre os quais incide o ICMS. Portanto, para ele, compete ao legislador tributário estadual levar em conta as necessidades e peculiaridades regionais a fim de estabelecer as alíquotas do ICMS. O ministro propôs as seguintes teses. No inciso 1, ele fala: não ofende o princípio da seletividade e essencialidade previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, e a adoção de alíquotas diferenciadas do ICMS incidentes sobre energia elétrica, considerando, além da essencialidade do bem em si, o princípio da capacidade contributiva. No inciso 2, o ente tributante pode aplicar alíquotas diferenciadas em razão da capacidade contributiva do consumidor do volume da energia consumido ou a destinação do bem. No inciso 3º, ele fala a estipulação da alíquota majorada para o serviço de telecomunicação sem adequada justificativa ofende o princípio da seletividade do ICMS. Pessoal, RE 714.139, a fonte é do Conjur, e a matéria vem da Associação Paulista de Estudos Tributários, a matéria foi pautada no 15/2/2001. 2021. Então, vocês podem ver que é matéria recente, que está sendo pautada e falada, e os ministros têm pedido as vistas de vários processos, tem algumas divergências em relação a isso, mas a gente pode entender qual é o quadro atual, né, no universo tributário,
como que estão sendo falados ou julgados os tributos em relação a ICMS e energia e telecomunicações. Então é isso que hoje o quadro W21 vem trazer para vocês em relação ao tributo do ICMS. Ok, pessoal? Nos vemos no próximo tópico. Até lá!